Quando as câmeras internas do refúgio municipal captaram o momento em que uma voluntária aparentemente agredia um pastor alemão com um bastão de madeira, ninguém imaginava o furacão que viria depois. Quer saber como essa história termina? Clique no botão de inscrição e continue comigo. Você não vai se arrepender. A imagem não era das mais nítidas, mas o suficiente para causar revolta. Uma mulher de 30 e poucos anos, vestida com um casaco azul sujo de pelos, surgia dentro de um canil úmido, com blocos de concreto manchados de desinfetante. Na mão, segurava o que parecia ser o cabo quebrado de um rodo, e com ele, desferia golpes contra um cão acuado num canto escuro. "Volta para trás!" murmurava entre os dentes, mas nem precisava ouvir para entender. Seu corpo tremia entre a raiva e o medo. O pastor alemão, um macho grande com as costelas aparentes e o olhar vidrado, não rosnava, não reagia. Apenas se encolhia imóvel, como se sumir fosse possível. Seus olhos assombrados diziam tudo. A gravação foi descoberta por acaso por Lorena Meirelles, que fazia o turno da madrugada como agente de monitoramento. Ela pausou o vídeo paralisada antes de pegar o celular. "Clara", disse assim que a diretora do abrigo atendeu. "Tem algo aqui que você precisa ver. Agora!" Na manhã seguinte, o vídeo já circulava entre a coordenação do abrigo e a equipe de fiscalização animal. Mas não parou ali. Algumas horas depois, um trecho editado, sem som, com zoom no momento da agressão, começou a viralizar nas redes. A reação foi instantânea. Centenas, depois milhares, exigiam medidas. Justiça para o cão e punição para a mulher logo identificada como Érica Teixeira, voluntária há quase 3 anos no local. O que não aparecia no vídeo era o que veio antes. O intervalo de mais de 15 minutos em que Érica tentava, sozinha, higienizar a baia de um cão com histórico de agressividade. O mesmo cão, o mesmo que, no mês anterior, mordera 2 atendentes e aguardava a avaliação de um etólogo para decidir se era possível socializá-lo. Mas no tribunal da internet, contexto não é bem-vindo. Antes que o dia terminasse, o nome de Érica estava nos sites de denúncia. Seu endereço, seus perfis pessoais, até o nome da escola da filha apareceram nos comentários. "Covarde! Tomara que sofra o mesmo! Não toque mais em nenhum animal!" A enxurrada foi cruel, violenta, incontrolável. O abrigo publicou uma nota. "Estamos cientes do vídeo envolvendo uma colaboradora voluntária. A pessoa foi afastada de suas funções enquanto conduzimos uma investigação interna. Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar animal e não toleramos qualquer forma de conduta abusiva." Do sofá de seu pequeno apartamento, Érica lia em silêncio cada nova notificação que piscava no celular. Uma década dedicada à educação infantil e 3 anos servindo no abrigo em todos os turnos possíveis, agora pareciam virar cinzas diante de uma imagem fora de contexto. O cão, nomeado apenas como Thor no sistema do abrigo, havia sido resgatado acorrentado no quintal de uma casa abandonada, sem comida ou abrigo, 2 semanas antes. O laudo de admissão o classificava como um caso de medo profundo, reativo e imprevisível, um alerta vermelho para qualquer voluntário despreparado. O que ninguém poderia prever ainda era que as histórias de Érica e Thor estavam prestes a se entrelaçar de forma inesperada e irreversível. Enquanto a indignação pública se espalhava como fumaça em mata seca, dentro do refúgio São Gabriel, uma visão mais nuançada começava a surgir, ainda que em voz baixa. Dr. Renato Silveira, veterinário-chefe e conhecido por seu olhar analítico, revisou a gravação completa em silêncio. Observava não apenas o cão, mas cada movimento da voluntária. "Isso não é crueldade", disse a diretora Clara, enquanto pausava o vídeo em um dos quadros. "É pânico. Veja como ela tenta manter distância, como evita contato visual. Está com medo, mas ainda assim tenta limpar. Isso é falha na preparação, não maldade." Mas a ponderação de Renato chegou tarde. A engrenagem da condenação já girava com força total. Na manhã seguinte, Érica enfrentaria não apenas os desdobramentos legais, mas o peso esmagador da reprovação pública. Às 7h20, batidas secas ecoaram pelo pequeno corredor do prédio onde ela morava. Do lado de dentro, ainda em pijamas, Érica espiou pelo olho mágico e congelou. 2 agentes da unidade de bem-estar animal aguardavam do lado de fora. "Senhora Teixeira", disse o mais alto, "precisamos conversar sobre o ocorrido no refúgio São Gabriel." O tom era formal, porém sem hostilidade. Ela foi informada de que estava sendo oficialmente acusada de maus tratos a animais, conforme o artigo 32 da lei vigente.
O abrigo havia encerrado sua colaboração voluntária e uma intimação judicial seria entregue em breve. Eu só estava tentando limpar, murmurou Erika, os olhos já marejados. Ele já atacou antes. Eu juro que só queria terminar logo e sair dali. A agente manteve o semblante neutro. A senhora terá a chance de se explicar em juízo. Por ora, está proibida de frequentar abrigos ou instituições de resgate no município. Assim que a porta se fechou, Erika ligou para a escola onde trabalhava. O diretor, com voz tensa, explicou que a instituição havia recebido dezenas de mensagens exigindo seu afastamento. Ao meio-dia, foi oficialmente suspensa. Por tempo indeterminado, dizia o e-mail. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Silveira examinava o cão com calma. Thor, como fora registrado, estava deitado no canto da baia, mas observava cada movimento do veterinário com atenção inquieta. No relatório clínico, ele anotou: exibe traços de reatividade defensiva, não ofensiva, agressividade altamente ligada ao ambiente e aos estímulos, indícios de trauma complexo. Como um dos poucos que assistiram ao vídeo completo, Silveira sabia o que a maioria ignorava. Erika havia entrado com uma bandeja de ração e material de limpeza, não com intenção de atacar. O pedaço de madeira usado era parte de um rodo quebrado, improvisado como escudo após o cão avançar. Enquanto isso, nas redes, o linchamento moral continuava. Mais uma hashtag, mais um vídeo, mais uma foto de Erika circulando como se fosse uma criminosa. No abrigo, uma discussão delicada se instalava. A avaliação comportamental de Thor já indicava alto risco. Eutanásia era o protocolo previsto para cães com 2 ou mais incidentes de mordida grave. Mas agora, com o caso sob os holofotes, a decisão tornava-se um campo minado. Não podemos autorizar isso agora, disse Clara, a diretora, cerrando os dentes. Não enquanto o país inteiro está olhando para esse abrigo. Dr. Silveira fechou o tablet devagar. Talvez haja uma alternativa. Meu irmão é adestrador em Minas. Trabalha com uma profissional especializada em reabilitação de cães com traumas severos, brigas, sequestros, abandono extremo. Ela já recuperou casos que ninguém mais aceitava. Ela aceitaria esse? O Thor, ele é instável, Renato. Um erro e alguém se machuca. Posso perguntar, respondeu ele já pegando o celular. No fim daquela tarde, enquanto Erika assistia em silêncio ao colapso de sua reputação pelas notificações que pipocavam no telefone, Thor era sedado com cuidado e transferido para uma caixa de transporte blindada rumo ao interior. Seu destino, um centro de reabilitação canina cravado entre morros e cercado por matas silenciosas, a quase 3 horas de distância. A responsável por comandar o lugar era Maia Brandão, uma ex-militar que carregava suas próprias cicatrizes emocionais. Depois de sobreviver a um distúrbio pós-traumático severo, foi um cão de resgate que a puxou de volta à vida e ela jamais esqueceu. Qual é a história desse aqui? Perguntou ao ver a caixa ser retirada da van. Dr. Silveira lhe entregou um tablet com todo o histórico, incluindo o vídeo, sem cortes. Maia assistiu sem interromper. Quando terminou, comentou apenas: já vi olhos assim antes. E quanto à voluntária? Perguntou Silveira com um semblante pesado. Está sendo atacada de todos os lados. Acusada, afastada, isolada. Maia se agachou diante da caixa e olhou Thor bem nos olhos. O cão a observava, imóvel. Não havia ódio, nem desafio. Apenas um silêncio carregado. São 2 os feridos aqui, disse ela. Não apenas um. Enquanto Erika tentava sobreviver ao desmoronamento da própria vida, Thor iniciava longe dali uma transformação silenciosa, algo que ninguém teria previsto. Os caminhos da mulher marcada como agressora e do cão tido como irrecuperável estavam prestes a se reencontrar de forma inesperada, desafiando o julgamento precipitado de todos. Um mês após sua chegada ao centro de reabilitação canina, Thor apresentava avanços lentos, mas sólidos. A abordagem metódica de Maia, baseada em rotina, dessensibilização e reforço não violento, começava a moldar um novo comportamento. O pastor alemão passava a distinguir entre ameaça real e presença neutra. Ele ainda reage, mas com consciência, explicou Maia durante a visita de Dr. Silveira. Antes, era puro instinto. Agora, ele escolhe. Está aprendendo que há opções além de atacar ou se esconder. Pela janela de observação, assistiam enquanto um dos treinadores caminhava pelo canil. Thor mantinha os olhos nele, atento, mas calmo. E no longo prazo? Perguntou o veterinário. Ele não será um cão comum, respondeu Maia, após breve pausa. Mas, com a pessoa certa, que compreenda seus limites e o respeite, pode ter uma vida estável, talvez até significativa. Enquanto Thor progredia,
A vida de Érica se apagava aos poucos. Afastada da escola, reclusa e evitada até por antigos colegas, mal tinha forças para sair de casa. Sua audiência se aproximava. Faltavam 2 semanas. O defensor público, Lucas Bastos, analisava o processo com a testa franzida. "O vídeo sem cortes muda tudo", disse ele durante uma das reuniões. "Você não foi ali para ferir. Foi colocada numa situação insegura, sem preparo. Érica encarava o chão. Isso não importa mais. Eu sou a mulher que bateu num cachorro e ponto. Não para todos", rebateu Lucas, empurrando um documento pela mesa. "O Dr. Silveira enviou um laudo em sua defesa. E conseguimos algo ainda melhor. Uma especialista reconhecida em comportamento canino extremo. Essa especialista era Maia Brandão. E ela não viera apenas para testemunhar. Tinha uma ideia. Um convite. Algo que poderia ligar Érica novamente ao mesmo cão que a destruíra. E talvez também a reconstruísse. A audiência foi rápida, mas definitiva, com os depoimentos técnicos confirmando que Érica agiu por defesa após ser atacada e com provas de falhas no protocolo do abrigo, o juiz rejeitou a acusação. "Este tribunal reconhece o valor da proteção animal", declarou o magistrado. "Mas não há base legal para a acusação criminal. A conduta da ré foi uma reação instintiva, não um ato deliberado de crueldade." Na saída, manifestantes ainda agitavam cartazes e celulares, ignorando o veredito. Érica saiu pelos fundos, acompanhada por Lucas e Dr. Silveira, evitando o tumulto na porta principal. "E agora?", sussurrou, exausta. "A escola continua me afastando. Para o mundo sou ainda a mesma vilã." Dr. Silveira suspirou, abrindo espaço para algo novo. "Por isso mesmo, quero te apresentar alguém." Na manhã seguinte, Érica dirigia rumo ao centro de reabilitação canina com o peito apertado. Nem sabia ao certo por que aceitara o convite. Talvez porque, depois de semanas no limbo, qualquer motivo para sair da cama parecia melhor do que nenhum. Maia Brandão a recebeu com um aperto de mão firme e olhar sereno. "Obrigada por vir. Sei que não é fácil", disse ela direta. "O que estou fazendo aqui?", perguntou Érica sem rodeios. "Tentando entender algo que vai além de tudo isso", respondeu Maia. "Sobre recomeços, de pessoas e de cães." Elas atravessaram corredores silenciosos até uma sala envidraçada voltada para o pátio de treino. Lá fora, sob o sol ameno, Érica reconheceu uma figura imediatamente familiar. Thor, o pastor alemão, seguia comandos básicos ao lado de um treinador. "É ele", murmurou, quase sem voz. "Sim, está conosco há 6 semanas. Achei que você precisava ver." Érica não conseguia desviar o olhar. O cão que antes conhecera como imprevisível e perigoso, agora se movia com foco, ainda alerta, ainda desconfiado, mas contido, presente. "Ele não está curado", explicou Maia, notando sua expressão, "mas está aprendendo a pausar, a pensar antes de reagir. E por que me mostrar isso?" Érica se afastou do vidro. "Para aliviar minha consciência? Me consolar por ter virado um nome sujo? Para lembrar que ninguém é o que faz em 10 segundos", disse Maia. "O mundo viu um fragmento e julgou você e ele. Mas julgamentos precipitados não contam a história inteira." As palavras atingiram Érica com força inesperada. Ela também havia sido reduzida a um instante, um reflexo. Medo puro. Isso foi ideia do abrigo? Uma espécie de lição de moral? "O abrigo não sabe de nada", respondeu Maia. "Fui eu que pedi esse encontro, porque preciso da sua ajuda." Érica riu, sem humor. "Minha ajuda? Com ele?" Maia assentiu. "Thor precisa ser exposto com segurança aos gatilhos que ainda o fazem reagir, e você é um deles. Sua presença monitorada pode ajudar a dessensibilizá-lo." A proposta caiu como um peso inesperado. "Você quer que eu participe da reabilitação do mesmo cão que quase me atacou? Depois de tudo, não de imediato, mas como parte do processo", explicou Maia. "Ele precisa reaprender a te ver, a não associar sua presença ao medo. Mesmo se eu quisesse, estou proibida de pisar num abrigo. O Dr. Silveira está trabalhando numa exceção", disse ela. "O juiz deixou claro que não houve crime. Agora, queremos propor restauração, não punição." Naquela noite, de volta ao seu apartamento silencioso, Érica mergulhou na internet. Pesquisou sobre reabilitação de cães reativos. Lembrou das crianças traumatizadas que havia ajudado na escola. Rotina, paciência, segurança, pequenas vitórias. Era tudo tão familiar. Saiu do centro de reabilitação canina decidida a recusar, mas algo a impedia de enterrar a proposta. Ela e Thor tinham reagido por instinto, por medo. Não eram monstros, só estavam quebrados.
Uma semana depois, o telefone tocou. Era Dr. Silveira. O conselho aprovou sua reintegração com limites, informou. Apenas para acompanhar o protocolo de reabilitação de Thor. Houve silêncio. E então, contra todas as expectativas, inclusive as dela mesma, Erika respondeu: "Vou pensar, mas quero saber exatamente no que estou me metendo." Nem Erika nem Dr. Silveira poderiam imaginar até onde aquela parceria improvável os levaria, nem como acabaria influenciando a forma como o abrigo repensava o cuidado com animais e com quem os ajuda. A primeira interação controlada entre Erika e Thor aconteceu em uma sala de treinamento reforçada no Centro de Reabilitação Canina. Maia preparou cada detalhe. Erika permaneceria sentada atrás de uma barreira parcial. Thor estaria sob vigilância total de um treinador, a uma distância segura. "Lembre-se", disse Maia ao iniciar, "não buscamos afeto. Hoje o sucesso se mede em uma coisa só: menos estresse." O coração de Erika disparou assim que viu o cão entrar. Thor ergueu o focinho, farejou o ambiente e a reconheceu. Ficou tenso, observador, mas não avançou. Não houve rosnado nem retração, apenas silêncio e cautela. Durante a hora seguinte, com aproximações graduais e reforço positivo, ambos se acostumaram à presença um do outro. Ao final da sessão, estavam a 3 metros de distância, em paz. Um grande avanço, avaliou Maia no encerramento. Para ele e para você. Erika, ainda ofegante, sentia algo diferente. Não exatamente alívio, mas uma abertura. Um fio de conexão tênue, novo. "Parece outro cão", murmurou. "O ambiente muda tudo", respondeu Maia. "Tanto para ele quanto para você." O abrigo disparava o trauma. "Aqui ele tem espaço para reaprender." As sessões seguiram 2 vezes por semana. Erika mergulhou de cabeça. Estudava sobre trauma canino, dessensibilização, comunicação não verbal. O lado educador que tanto amava voltava à tona. Agora com um novo aluno. Após 1 mês, Maia propôs o próximo passo: levar Thor de volta ao Refúgio São Gabriel, pela primeira vez desde o ocorrido. "Tem certeza de que isso é prudente?" Erika hesitou. "Nem sei se estou pronta." "Justamente por isso. Não é só parte da cura dele, talvez também da sua, mas só se você quiser." A visita foi cuidadosamente agendada, fora do expediente. Equipe mínima. Dr. Silveira os aguardava na entrada lateral. Seu rosto era contido, mas os olhos falavam. "Confiança. Os espaços foram adaptados. Todos sabem o que fazer", disse ele. Erika estremeceu ao pisar no corredor. Thor percebeu e ficou alerta, mas seguiu firme, guiado pelo treinador. Nenhuma reação fora do previsto. O ápice veio diante do canil onde tudo havia começado. "Fale com ele", sugeriu Maia. Erika encarou o espaço vazio. "Eu estava apavorada", disse a voz rouca. "Me senti encurralada, sem saída." Maia indicou Thor, atento ao lado. Foi o que ele também sentiu. 2 seres aterrorizados. 2 corpos presos, tentando sobreviver da única forma que conheciam. Erika respirou fundo. Pela primeira vez viu tudo com nitidez. Não só o que aconteceu com Thor, mas dentro dela. Naquele dia, nenhum dos 2 era o vilão. Ao saírem do abrigo sem incidentes, Erika carregava algo que não esperava. Não era perdão, era clareza. A história deles nunca foi sobre uma mulher cruel e um cão violento. Foi sobre 2 sobreviventes do medo, reagindo como sabiam. Porém, o verdadeiro avanço não aconteceu em uma sessão cuidadosamente planejada, mas em um momento de imprevisto. Na 7ª semana de treinamento, um dos voluntários mais novos errou a rotina e entrou na sala de dessensibilização, carregando uma mochila nas costas. Algo que Thor ainda associava a maus tratos de seu passado. Ele reagiu. Ficou tenso. Os pelos do dorso se eriçaram. Erika, que estava do outro lado da sala, viu tudo em segundos. Mas ao invés de falar ou correr, ela se abaixou. Virou o corpo de lado. Evitou o olhar direto e esperou. Thor a encarou. Depois olhou para o voluntário. Em vez de atacar, recuou para a parede e deitou. "Ele desconectou do gatilho", disse Maia, quase sem acreditar. Ele se autorregulou. Mais tarde, sentadas na varanda do alojamento, Maia quebrou o silêncio. "Você tem noção do que isso significa? Que ele teve escolha", respondeu Erika. "E soube usá-la." Maia assentiu. "E você também." Nos dias seguintes, Maia começou a incluir Erika nas reuniões de planejamento, não como paciente, mas como alguém com algo a oferecer. "Já pensou em trabalhar com formação de voluntários?" perguntou certa tarde. "Usando sua experiência para prevenir o que aconteceu com você?" Erika hesitou. "A escola ainda não me quer de volta. Lá fora, a maioria ainda me vê como culpada. Mas aqui dentro, você já está fazendo diferença." A proposta veio de forma simples. Um cargo temporário como educadora assistente no Centro de Reabilitação Canina, focado em desenvolver módulos de acolhimento e manejo seguro para novos voluntários,
Era meio período, nada garantido, mas era um começo. E se der errado? Perguntou Erika. Se der certo, você muda o sistema de dentro, respondeu Maya. Enquanto isso, Thor seguia progredindo. Sua sensibilidade ainda exigia atenção, mas já conseguia circular por áreas comuns, interagir com visitantes e, em algumas manhãs, simplesmente descansar. Maya cogitava mantê-lo como residente permanente do centro, não apenas por segurança, mas como referência viva daquilo que a reabilitação pode oferecer, especialmente em sessões com veteranos traumatizados. A virada final veio de onde Erika menos esperava. A jornalista Renata Chen, do mesmo canal que havia transmitido o vídeo viral, entrou em contato com o Dr. Silveira. Queria contar uma nova história, não sobre o que aconteceu, mas sobre o que veio depois. A escolha é sua, disse o doutor ao repassar o pedido. Você não deve nada a ninguém, mas pode mostrar que existe outro lado, Erika pensou, e então aceitou. A reportagem intitulada Depois da Tempestade, a reconstrução de 2 vidas, foi ao ar em um domingo à noite. Com tom sensível e imagens discretas, mostrou a jornada de Thor e a reconstrução de Erika. Não como redenção perfeita, mas como prova de que mudança real exige tempo, humildade e coragem. A reação foi diversa, mas em grande parte respeitosa. Muitos elogiaram o abrigo por investir em educação e reconstrução. Outros simplesmente disseram: ela não fugiu, ela voltou para ajudar. Meses se passaram desde a reportagem. A rotina seguia seu ritmo silencioso e determinado. Thor, agora um cão equilibrado, embora ainda reativo em certos contextos, havia encontrado seu lugar. Não como mascote, mas como referência viva. Com sua presença firme e calma, participava de sessões com veteranos que buscavam reaprender a confiar no mundo. Ele os ouvia em silêncio e eles o compreendiam, mesmo sem palavras. Erika, por sua vez, fora oficialmente contratada como coordenadora do programa de formação de voluntários. Criou materiais acessíveis, dinâmicos, baseados em experiências reais, não apenas nas suas, mas nas de muitos outros que passaram por situações limite sem preparação. Instituições começaram a buscar os cursos do centro. Novos abrigos queriam replicar a metodologia. O que antes fora uma crise tornou-se semente de mudança. Dr. Silveira, agora atuando como consultor em políticas de bem-estar animal, passou a defender abertamente a inclusão de profissionais com vivência prática, como Erika, na estrutura de decisões institucionais. E o Refúgio São Gabriel, antes rígido em seus protocolos, reformulou seus treinamentos internos e estabeleceu novos critérios de avaliação de risco. As palavras culpa e perigo foram substituídas por contexto, histórico e potencial de reabilitação. Quanto à escola onde Erika lecionava, o convite para retorno chegou, mas ela recusou. Não por orgulho, mas porque sabia agora que sua vocação tinha mudado de forma. Eu ainda ensino, dizia ela, sorrindo ao ser entrevistada em um simpósio sobre comportamento animal. Só que agora meus alunos às vezes têm 4 patas e às vezes estão presos por dentro, como todos nós já estivemos um dia. E entre os participantes daquela palestra, sentado ao lado de um veterano com um olhar distante, estava Thor, deitado, atento, guardando sem saber o lugar onde começou a se reconstruir e onde também ajudou alguém a fazer o mesmo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine reencontrar alguém que você amou por quase uma década, mas ele não te reconhece. Você chama pelo nome, se aproxima com o coração na mão e tudo o que recebe é o silêncio. E se o tempo tivesse apagado tudo? E se o laço que os unia já não existisse mais? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!